de transtornos com Recording etiologias is on. diferentes e inclui pacientes com apresentações clínicas, resposta ao tratamento e curso da doença variável. Isso a gente vai conseguir observar bem. Cada paciente é um paciente. Cada um reage de um jeito, cada um apresenta mais um sintoma ou outro, cada um tem uma reação ao medicamento, se adapta melhor a uma medicação. Então, cada caso é um caso. Os sinais e sintomas, então, variam e incluem alterações na percepção, na emoção, na cognição, no pensamento e no comportamento. E, assim, a esquizofrenia, gente, ela é sempre grave e geralmente de longa duração. Geralmente, ela altera muito, assim, a vida da pessoa. A parte do sentimento, do comportamento, ela é muito degradante. Então, aqui eu só coloquei um esqueminha, né, porque acaba ficando tudo desorganizado, né, a parte da emoção, do comportamento, né, o paciente tem as alucinações, né, tudo fica muito bagunçado na vida do paciente. Os sintomas, eles são divididos em positivos e negativos. Geralmente, o que aparece primeiro são os sintomas negativos. O paciente ele acaba se retraindo, tendo o embotamento ou rigidez afetiva, né? Ele acaba ficando mais recluso. Então, quando o paciente tem os sintomas positivos, que são as alucinações e os delírios, que é aquela parte que a gente realmente depois vai para o diagnóstico, que vai aparecer assim mesmo, que a gente vai perceber que o paciente está diferente, mas antes ele já começou com a parte dos sintomas negativos, que é o embotamento social, a pobreza no conteúdo do pensamento e da fala, o prejuízo do pragmatismo, a incapacidade de sentir emoções e de sentir prazer, o isolamento social. Então, geralmente, quando o paciente chegar lá para nós, para consultar, para ver o que está acontecendo de errado, já há algum tempo ele vai ter apresentado esses sintomas negativos. E aí, os sintomas positivos incluem alucinações, os delírios, perturbações da forma e do curso do pensamento, comportamento desorganizado, bizarro, agitação psicomotora e negligência dos cuidados pessoais. A evolução em cada paciente, ela pode ser contínua, episódica, com ocorrência de um déficit progressivo ou estável, ou comportar um ou vários episódios seguido de remissão completa ou incompleta. Então, é isso aí. Cada paciente vai apresentar um contexto. E, geralmente, esses são os pacientes que a gente fala que são os loucos, porque é a parte, assim, mais de maior estranheza social, é o que fica, a doença que faz com que o paciente fique muito diferente do padrão, assim. Ela é um dos mais comuns transtornos mentais graves, mas a natureza mesmo da esquizofrenia, ela ainda não foi esclarecida. Então, isso a gente vai ver no decorrer da aula. Existem muitas teorias, sabe? Não tem uma conclusão de, se a pessoa tiver isso, ela vai ter esquizofrenia. Isso não existe ainda. Muita coisa é baseada em hipóteses, tem algumas relações, assim, com exames de imagem, que a gente vai poder verificar alterações anatômicas, mas não existe algo assim, se o paciente apresentar isto, ele vai ter esquizofrenia. Isso ainda não tem essa conclusão.
Por isso, como ela tem toda essa diversidade, né, como cada paciente pode apresentar de uma forma, às vezes ela é referida como uma síndrome, um grupo de esquizofrenias ou até mesmo um espectro da esquizofrenia. Então, o diagnóstico, para isso, ele tem base inteiramente na história psiquiátrica e no exame do estado mental. Um pouco da história. Então, em 1896, o Emil Kraepelin, ele falou sobre o termo demência precox para uma doença que tendia a começar relativamente cedo e a produzir prejuízo claro e persistente em aspectos das funções cognitivas e comportamentais. Mais tarde, um pouco mais tarde, Eugen Bleuler modificou o termo para esquizofrenia. Aí, este Eugen Bleuler, ele estipulou os 4 As bleurianos, que são, assim, 4 características que os pacientes sempre têm, que seriam a ambivalência, as associações, né, dissociações no processo do pensamento, o autismo e o afeto embotado. Depois, ele conseguiu identificar mais 2 situações, que é a atenção prejudicada e a avolição. Então, na verdade, ficaram os 6 asbleurianos. Então, que depois ele acrescentou que daí foram as alucinações e os delírios. Aí, este Kurt Schneider, ele pontuou os sintomas como sendo de primeira e segunda ordem. Que aí, esses sintomas de primeira e segunda ordem, ele dividiu, e aí ele colocou como os de primeira ordem, assim, eles são importantes no diagnóstico da esquizofrenia, mas eles não são um padrão para a esquizofrenia. Existem outras doenças que também apresentam esses sintomas. E já os de segunda ordem, que são os sintomas que são fundamentais para diagnosticar a esquizofrenia. A prevalência, ela comete geralmente aproximadamente 1% da população. Ela não tem predileção por camada social e é igualmente prevalente entre homens e mulheres. Só que assim, ó, esta situação de predileção por camada social, ela, apesar de não haver isso relatado na bibliografia, mas tem a situação assim, ó. Às vezes, o paciente, ele pode ter uma genética favorável para a esquizofrenia, mas se ele estiver em um bom ambiente, um ambiente saudável, acolhedor, amoroso, digamos, com a estrutura familiar, assim, estável, então, ele pode não desenvolver a esquizofrenia. Então, esta situação do ambiente, quanto mais bem estruturada a família, melhor é para o paciente que tem a patologia. O curso. Então, o início pode ser abrupto ou insidioso, mas, na maioria, com algum tipo de fase prodrômica, que é o retraimento social, perda do interesse pela escola ou trabalho, deterioração da higiene e dos cuidados pessoais, comportamento incomum e ataques de raiva, que é aquilo que eu comentei lá no começo, que geralmente quando o paciente chega para ser atendido, ele já está na crise mesmo, com os sintomas positivos. Geralmente ele já está vindo há um tempo com os sintomas negativos, que é este retraimento social. E aí, em geral, o que se tem escrito é que os familiares ou
as pessoas que conhecem o paciente dizem que ele está numa má fase, né? Que aí ele fica mais recluso, então que ele está numa fase ruim. Mas não, na verdade, ele pode estar em um início, né, da esquizofrenia. O início entre 10 e 25 anos para homens e 25 e 35 anos para mulheres. Então, o início para homens começa mais cedo do que para mulheres, e além disso, as mulheres podem ter um segundo pico na meia-idade. 3 a 10% das mulheres apresentam o início da doença após os 40 anos. E em torno de 90% dos pacientes que estão em tratamento têm entre 15 e 55 anos. O início da esquizofrenia antes dos 10 anos ou após os 60 anos é extremamente raro. Isso eu até tenho uma situação para comentar. Eu tenho um familiar que ele tem mais de 60 anos e ele estava com alucinações frequentes. Daí, então, fui conversar com o meu professor. Olha, né, eu tenho um familiar que ele tem mais de 60 anos, ele é um ex-etilista, faz uso de cigarro, né, e não se alimenta bem. Então, na verdade, o que poderia estar acontecendo com este meu familiar é mais uma situação de demência, né, não de esquizofrenia. Apesar de esta demência também ser... Oi? Isso que eu pensei quando você começou a falar. Como é que a gente poderia distinguir entre demência e esquizofrenia na terceira idade? Isso. E aí usa o mesmo medicamento, né? Que é a quetiapina, que para diminuir essa parte da alucinação. Em geral, o resultado para os pacientes do sexo feminino é melhor do que para os pacientes do sexo masculino. Então, as mulheres, elas têm um prognóstico melhor quando elas desenvolvem a esquizofrenia. E também essa parte da interação social, geralmente elas conseguem lidar com isso melhor do que os pacientes do sexo masculino. Quando o início da esquizofrenia ocorre após os 45 anos, daí é chamado de esquizofrenia tardia, apesar de ser muito raro. Padrão genético. Então, o desenvolvimento da esquizofrenia, ele tem uma grande relação genética. Parentes de primeiro grau apresentam um risco 10 vezes maior para a doença do que a população em geral. E, por exemplo, no caso de gêmeos monozigóticos que têm a carga genética idêntica, há uma taxa de concordância para esquizofrenia de aproximadamente 50%. E a alta proporção da variação na suscetibilidade ao transtorno se deve a efeitos genéticos cumulativos. Os modos de... Então, que nem eu falei para vocês, né? A parte, assim, não é bem conhecida ainda toda, tem muita coisa para se estudar sobre a esquizofrenia. Os modos de transmissão genética não são conhecidos. Então, às vezes, você quer fazer você pode fazer um mapeamento genético, né, para verificar as doenças e tudo mais, mas, assim, não é um padrão. Daí, o que foi verificado até agora é que existe uma ligação de 9 sítios de ligação no DNA, que daí são todos esses que eu coloquei ali, que eu achei meio complicado, assim. Aí, as novas análises desses sítios de cromossomo levaram à identificação de genes candidatos específicos. E os melhores candidatos atuais são o receptor nicotínico
Então, isso eles conseguiram estabelecer uma ligação. Tem essa parte do receptor nicotínico, que depois eu vou falar. Geralmente, os pacientes esquizofrênicos, eles têm um abuso de substância associado. E geralmente os pacientes são fumantes, porque a nicotina, ela acaba sendo uma automedicação. Ela ajuda a diminuir os sintomas positivos. E além desses receptores nicotínicos, também foram verificadas mutações nos genes distrobevina e neuregulina 1, que também podem estar associados aos sintomas negativos da esquizofrenia. Aí, como eu comentei com vocês já, influência ambiental, né? Ou então outros fatores biológicos ou psicossociais do ambiente podem prevenir ou causar a esquizofrenia no indivíduo geneticamente vulnerável. Então, aqui, ó, eu coloquei um esqueminha. Genética mais fatores ambientais pode acabar, né, favorecendo ou diminuindo a probabilidade do indivíduo desenvolver esquizofrenia. Mas, é claro, também vai depender muito da carga genética, da parte biológica dele, isso, né, para desenvolver ou não. Fatores bioquímicos. Então, o que nós temos de hipóteses, né, para a origem da esquizofrenia? Então, a hipótese da dopamina seria que o transtorno resulta do excesso de atividade dopaminérgica. Mas como que não é algo que eles conseguiram, digamos, comprovar em laboratório? A teoria evoluiu a partir de duas observações. Quais foram? Que primeiro foi a eficácia e a potência da maioria dos antipsicóticos. Então, eles testaram, sabe? Eles foram... os pacientes apresentavam os sintomas e aí eles foram testando... Os médicos foram testando as medicações que estavam disponíveis e verificando se os pacientes melhoravam ou não. Então, eles verificaram a importância dos antagonistas do receptor de dopamina, que daí estão relacionados ao receptor do tipo D2. E depois, os agentes que aumentam a atividade dopaminérgica, notadamente a anfetamina, são psicótico-miméticos. Gente, isso assim é uma coisa que eu posso até falar da minha experiência. Eu sou farmacêutica e eu trabalhei um tempo no balcão e ainda eu trabalhei na época que duas anfetaminas eram liberadas, que se chamava Femproporex e Anfepramona. Essas anfetaminas, elas eram inibidoras do apetite e muitos pacientes viciavam no uso delas. Gente, os pacientes ficavam assim... loucos, sabe? Aquela história lá da frente que eu falei do estereótipo de louco, assim, era bem esquisito. A gente que estava no balcão, assim, conseguia, porque geralmente o paciente, ele tomava por 1 ou 2 anos, então você conseguia meio que acompanhar o paciente, sabe? E aí ia verificando mesmo as mudanças no comportamento dele. E também os neurônios dopaminérgicos, eles projetam-se de seus corpos celulares no mesencéfalo para os neurônios dopaminoceptivos do sistema límbico e no córtex cerebral, que daí isso a gente vai conseguir, eles viram na parte da necropsia em exames de imagem, que daí existem alterações nessa parte anatômica. Daí, então, foi algo que reforçou essa hipótese dopaminérgica. Então, a liberação excessiva de dopamina em pacientes com esquizofrenia foi associada à gravidade de sintomas psicóticos positivos. Aí, a hipótese serotoninérgica. Então, o excesso de serotonina como uma das causas dos sintomas tanto positivos como negativos.
E aí, o que eles verificaram? Também foi com o uso dos medicamentos, que daí existem os antipsicóticos, que eles agem na dopamina e na serotonina. E aí eles verificaram que os antipsicóticos que agem nesses dois neurotransmissores são melhores. Então, aí que eles foram pesquisando e teve essa hipótese da serotonina. Então, a atividade antagonista de serotonina consiste da clozapina e de outros antipsicóticos de segunda geração. Norepinefrina. Então, também não é algo assim comprovado, mas existe um sintoma que é a anedonia, que é o comprometimento da capacidade de gratificação emocional e a diminuição da capacidade de experimentar o prazer é muito observada, né, na esquizofrenia. Então, uma degeneração neuronal seletiva no sistema neural de recompensa da norepinefrina poderia explicar esse aspecto da sintomatologia do transtorno. O GABA, alguns pacientes têm uma perda de neurônios GABAérgicos no hipocampo. O GABA tem um efeito regulador sobre a atividade da dopamina e a perda dos neurônios GABAérgicos inibidores poderia levar à hiperatividade dos neurônios dopaminérgicos. O glutamato, também, o glutamato, ele foi implicado porque a ingestão de fenciclidina, que é um antagonista do glutamato, produz uma síndrome aguda semelhante à esquizofrenia. Então, por isso que eles acham que há algo nessa situação do glutamato que está envolvida na esquizofrenia. Então, esta hipótese inclui a hiperatividade, a hipoatividade e a neurotoxicidade induzidas por ele. Acetilcolina e nicotina. Então, estudos de necropsia na esquizofrenia demonstraram aumento dos receptores muscarínicos e nicotínicos no caudado putame, no hipocampo e em regiões selecionadas do córtex pré-frontal. Então, lembra que eu comentei lá no começo, né, que os pacientes geralmente fazem o uso de cigarro. Então, tem uma chance desses pacientes terem os receptores nicotínicos aumentados. Aí, esses receptores têm um papel na regulação dos sistemas de neurotransmissores envolvidos na cognição, que é bem comprometida também na esquizofrenia. As bases neuropatológicas. Então, tudo que a gente viu foi a parte bioquímica, né? Agora, a relação com isso da anatomia. Então, o que eles verificaram por meio de exames de imagem e de necropsia é que existe uma perda de volume cerebral amplamente relatada em cérebros de indivíduos com esquizofrenia. Então, que parece resultar de uma densidade reduzida de axônios, dendritos, sinapses, que medeiam as funções associativas do cérebro. Então, assim, gente, o que eu entendi estudando é que quem desenvolve a esquizofrenia tem um cérebro assim, ó, desculpa o termo, mas fudido, porque, sabe, tudo vai degradando, diminui a parte das transmissões, a parte bioquímica toda comprometida, as estruturas anatômicas. Então, quem tem a esquizofrenia geralmente tem uma parte bem degradada, assim, no cérebro, tudo. O paciente muitas vezes desenvolve sintomas de esquizofrenia durante a adolescência. Então, o transtorno ele pode resultar da poda excessiva de sinapses durante a fase de desenvolvimento. Então, enquanto o paciente está se desenvolvendo, pode haver um desligamento dessas sinapses, e aí pode culminar na esquizofrenia.
Aí, o paciente, geralmente, ele tem muitas alucinações, né? E o som para o paciente, ele ouve muito mais do que nós, ele é muito mais sensível do que nós aos sons. Então, ele tem a incapacidade de filtrar sons irrelevantes e tem extrema sensibilidade em ruídos de segundo plano. Então, algo que para a gente é imperceptível, para um paciente esquizofrênico é muito transtorna ele mesmo. A inundação sonora resultante dificulta a concentração e pode ser um fator na produção de alucinações auditivas. E esta sensibilidade a sons pode estar associada a um defeito genético. A base neuropatológica potencial para o transtorno está principalmente no sistema límbico e nos gânglios da base, então incluindo anormalidades neuropatológicas ou neuroquímicas no córtex cerebral, no tálamo e no tronco cerebral. Aí o sistema límbico ele está envolvido por parte do controle das emoções, né? Então, as amostras cerebrais na necropsia mostram a amígdala, o hipocampo e o giro parahipocampal reduzidos. E os gânglios da base é porque os pacientes geralmente eles apresentam muitos movimentos bizarros, né? Caretas, uma marcha desajeitada. Então, e esses transtornos de movimento também são bem comumente associados a psicoses. Então, aí tem uma relação, por exemplo, que eles verificaram com o Parkinson, né? Então, que nem a gente já viu da parte da dopamina, né? Do GABA, né? E aí, o que depois a gente vai entender quando eu for falar dos medicamentos, que os primeiros antipsicóticos utilizados, eles provocavam tremores, né? Então, por isso que falo, os transtornos do movimento são mais comumente associados a psicoses, como, por exemplo, o Parkinson. Então, por exemplo, um paciente que tem esquizofrenia, mais tarde ele pode desenvolver o Parkinson também. Os ventrículos cerebrais. Então, as imagens por tomografia, ressonância magnética, os pesquisadores verificaram o alargamento dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo, e alguma redução no volume cortical. E também redução na substância cinzenta cortical, especialmente durante os primeiros estágios da doença. Mas, assim, essa parte da substância cinzenta também não é conclusiva se é só no começo da doença. Alguns pesquisadores verificam essa diminuição no começo e outros verificaram que ao longo do desenvolvimento da doença, do decorrer da doença, vai diminuindo essa substância cinzenta. Então, isso também deve estar relacionado, que cada paciente desenvolve a esquizofrenia de uma forma. A simetria reduzida. Também há uma simetria reduzida em várias áreas do cérebro na esquizofrenia, incluindo os lobos temporal, frontal e occipital. Aí o córtex pré-frontal. Aí os estudos apontam, então, anormalidades anatômicas e o que foi verificado é que os sintomas da esquizofrenia, eles imitam aqueles encontrados em pessoas com lobotomia. Então, também é sobre aquilo que eu falei, que são hipóteses, né? Então, como eles verificaram que os sintomas são compartilhados, aí eles colocaram que pode haver uma normalidade também no córtex pré-frontal. No tálamo, a diminuição do volume e perda neuronal em subnúcleos específicos,
Aí o número de neurônios, oligodendrócitos e astrócitos é reduzido em 30 a 45%. Aquilo que eu falei, né? É muito degradado todo o sistema. O abuso de substâncias. Então, muitos pacientes com esquizofrenia abusam de alguma substância. Então, pode ser o álcool, a cannabis, a cocaína, as anfetaminas, né? Até 90% dos pacientes podem ser dependentes de nicotina e um polimorfismo específico no receptor nicotínico foi associado aos sintomas positivos. Então, na verdade, um paciente fumante, ele está fazendo uma automedicação. Quanto a cannabis, isso eu queria falar um pouquinho, porque existe muita controvérsia se ela favorece o desenvolvimento da esquizofrenia ou não. Então, a gente faz a matéria de endocannabinologia, eu e a Ana, e aí a gente estava estudando que nos canabinoides existem duas principais substâncias, assim, que é o THC e o CBD. O que é responsável pelo efeito alucinógeno é o THC. Então, é possível que futuramente, assim, o CBD seja utilizado no tratamento da esquizofrenia, que aí ele tem uma atuação nos receptores endocannabinoides para a questão da redução dos sintomas. Como eu falei já, o tabagismo sendo uma forma de automedicação. E aí, as teorias psicanalíticas. Dani. Só te interromper. Nessa matéria que você falou que está fazendo com a Ana, foi falado alguma coisa se tinha ligação a maconha, então ela pode ser... Então, pode mas ter gatilho para... Pode, mas não tem nada concluído, sabe? O que se sabe é que a substância que realmente provoca aquela brisa da maconha, sabe? É o THC. É o THC. Uhum. Isso. E aí, em alguns pacientes, ela induz essas alucinações, né? Mas não que seja algo assim que... Aí, por exemplo, no livro que eu estava estudando, que tem lá no nosso Drive, tipo, fala uma coisa, daí em outro livro fala outra coisa. Então, assim, não dá pra gente dizer que a maconha, seja uma causa, né, desencadeie a esquizofrenia, né? Não tem nada concluído, assim. Mas em questão de tratamento, o CBD, né, seria o mais indicado. Isso, porque daí o CBD é um fito, ele não traz os efeitos. Daí ele não provoca isso, ele age lá nos receptores que nós temos no sistema nervoso central, e aí ele pode auxiliar, né, na redução dos sintomas. Mais alguma coisa? Não, perfeito, Dani. Eu queria dar um exemplo de uma... Tá bom. Os meus cachorros não deixam. Na minha primeira graduação, rapidinho, um rapaz que morava com o meu namorado, meu atual marido, gente, ele tinha o quê? 20 anos, isso em Viçosa. E ele era um usuário bem frequente, de cannabis. E aí ele desenvolveu um quadro de esquizofrenia com 20 e poucos anos. E ele fumava muito, e a gente não sabia até então se poderia estar relacionado, mas assim, ele teve que ser levado, o pai dele, ele de São Paulo, o pai dele teve que ir para Minas Gerais para buscá-lo, porque ele realmente ficou numa fase da doença que ele só ficava com alucinação, porque ele até então não estava tratando, não sabia. Então, ele começou a ter um quadro muito sério. E
E isso só foi depois que ele... isso foi, acho que tinha uns 2 anos de curso. E nesses 2 anos ele usava cannabis, ele usava todos os dias. Então, não sei se pode ser um gatilho também. Igual você falou, tem informações que falam que sim, outras falam que não. Mas minha experiência lá, não sei, mas parece que teve alguma relação. Então, nesse caso, se a gente for analisar, assim, o conteúdo, né, que a gente já conversou aqui, geralmente para homens, ela desenvolve até os 20 anos, né? Para ele foi depois disso, né? Então, Sim. daí tem que verificar também se ele não tem parentes, né? Se ele não tem familiares, tudo. E aí vai fazendo toda essa relação, e aí você pode pensar que a cannabis pode ter auxiliado, né? Mas não dá para dizer com certeza mesmo. Sim, sim. Foi só um exemplo que eu lembrei agora. Uhum. Então tá, vou seguir. Então, Freud, né? O que Freud dizia? Deixa eu só pegar minhas anotações aqui. Então, o Freud dizia, tipo, vai mais ou menos ao encontro de Jung também, que a gente vai desenvolvendo o nosso ego, né? E aí existem coisas que fazem acontecer essa desfragmentação do ego. E aí, desse eu. E aí a pessoa ela fica completamente perdida. Ela não tem mais um. Tipo, o que eu entendi, assim, que o ego era a personalidade, assim. Não sei se a colega puder me ajudar, eu agradeço. E aí, tendo essa desintegração, que daí pode ser por vários fatores, inclusive do ambiente que a pessoa vive, traumas, algo assim, ela fica essa sem essa referência. E aí tudo isso favorece os sintomas do transtorno. Aqui, ó, daí de Carl Jung também. Ele, ao aprofundar então os seus estudos sobre esquizofrenia, entendeu que o eu, que é o ego, é o centro das nossas reações e dos nossos desejos, sendo o cerne indispensável da consciência. Então, se ele se desintegra, como na esquizofrenia, toda a ordem de moral desaparece e a realidade não pode mais ser reproduzida voluntariamente. Então, o centro se partiu e algumas partes da psique passarão a referir-se a um fragmento do eu, e o indivíduo passa a desenvolver a esquizofrenia. Aí, Margaret Mahler, ela fala sobre as distorções no relacionamento entre o bebê e a mãe, que a criança ela é incapaz de separar-se da proximidade e da completa dependência que caracterizam a sua relação com a mãe na fase oral, do desenvolvimento e de avançar para além dela. E aí, como resultado, a identidade da pessoa nunca se torna segura, porque assim, o que eles falam muito é a relação ocorre na adolescência, né? Então, o que eu entendi, assim, que tem muita relação com o desenvolvimento, né? Com essa parte ali até os 10 anos, assim. E principalmente os fatores ambientais influenciam muito. E aí o Harry Stack Sullivan, ele diz que a ansiedade do paciente cria uma sensação de não relação que é transformada em distorções paratáxicas, as quais são geralmente, mas nem sempre persecutórias. Então, para ele, a esquizofrenia é um método adaptativo para evitar o pânico, o terror e a desintegração do eu, né? E aí a teoria da aprendizagem, que segundo os teóricos da aprendizagem, crianças que mais tarde desenvolvem a esquizofrenia
aprendem reações e formas de pensar irracionais ao imitar os pais que têm problemas emocionais significativos. Aí a gente vai, então, para o diagnóstico. A colega quer falar, talvez, alguma coisa, assim, que ela já aprendeu na psicologia? Não? Silêncio. Tá bom. Dani, a gente tá aqui, mas você tá falando da Luísa, né? É, a Luísa. Eu não sei nem se a Luísa tá aí. Não se manifestou, não. Mas vamos tocando, então, Dani. Sim, gente, é muito esquisito apresentar pro computador. Ai, ai. Mas a gente Coisa, tá né? aqui, tá? Tá todo mundo aqui. Sim, todo mundo aqui. Tá ótimo, Dani. Tá bom, gente, obrigada. Aí os critérios de diagnóstico do DSM-5, esse é o mais atual, tá? Então, como eu falei lá no começo, o paciente tem que ter 2 ou mais dos itens a seguir, cada um presente por uma quantidade significativa de tempo durante um período de 1 mês ou menos. E aí, então, pelo menos um deles deve ser o sintoma 1, 2 e 3, gente, que são os delírios, as alucinações e o discurso desorganizado, tá? Então, para a gente pensar no diagnóstico, é delírio, alucinação e discurso desorganizado, tá? Por pelo menos 1 mês, daí durante aquele período de 6 meses, com remissões ou não. Isso é bem importante, ó. A perturbação que o paciente está tendo não pode ser atribuída a efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, uma droga de abuso, um medicamento, ou a outra condição médica. Então, a gente tem que verificar se o paciente não tem um tumor cerebral, se ele não tem epilepsia, né? Existem algumas outras situações que também provocam os sintomas psicóticos. E isso é bem importante, ele não pode estar sob efeitos de drogas ou de medicamentos. E aí, uma coisa que é muito importante quando a gente vai colher a história do paciente, né, atender o paciente, é a gente acolher a subjetividade do paciente. Porque a adesão, se a gente for pensar, a adesão ao tratamento da esquizofrenia, ela é muito difícil. Porque como o paciente, ele tem a impressão que alguém está perseguindo ele, que ele ouve vozes, é muito difícil ele aderir ao tratamento, sabe? Então, quando ele chega no consultório, a gente tem que sabe, ouvir a história dele e aceitar a história dele, sabe? Para acolher ele mesmo, porque é uma situação muito difícil, não só para o paciente, mas para os familiares, né? Compreenderem tudo o que está acontecendo. Então, a gente precisa ser muito acolhedor quando um paciente chega até nós e escutar atentamente e respeitosamente, né? Permitir que o paciente se sinta encorajado a relatar os seus sofrimentos e preocupações. E às vezes o paciente, assim, eu já fiz saúde mental e às vezes o paciente, assim, ele perde completamente a noção da realidade, sabe? Até comentei com vocês no grupo um dia, assim, que a gente colheu a história de um paciente que ele foi para o céu num Fiat 147, sabe? Então, para ele, aquilo é muito real, né? A gente que tem que ser o racional da história, né? Para depois orientar e tudo mais. Mas para eles é uma situação de muito sofrimento, assim, e quando a paciente não está sofrendo, ele fica muito fora,
muito fora da realidade. O julgamento e o insight. Então, como eu falei, já classicamente, os indivíduos com esquizofrenia são descritos com insight pobre, né? Alguns não têm noção do que está acontecendo, sobre a natureza e a gravidade do seu transtorno. E a chamada falta de insight está associado com muita baixa adesão ao tratamento, porque para ele vê aquilo, sabe? Igual um outro paciente adolescente que a gente atendeu, que a mãe dele estava com ele. Aí a mãe dele falava para o professor: doutor, mas a gente sai na rua e ele vê pessoas embaixo do carro, tipo, pessoas que estão cuidando dele, estão perseguindo ele. Aí o doutor olhava para ela assim, bem querido, e falava assim: sim, mãe, ele está vendo isso. Tipo, para ele isto é real, né? Para ele era real. E a mãe não compreendia, né, como aquilo podia estar acontecendo, né? E aí a mãe brigava com o filho, né? Então acaba ficando, tem que acolher muito o paciente e explicar bastante sobre todo o contexto da patologia. Impulsividade, violência e suicídio. Os pacientes podem ser muito agitados e ter pouco controle dos impulsos quando em surto. Então, gente, quando o paciente está em surto, a gente nunca tenta lidar com ele sozinho, tá? A gente sempre tem que ter. Tinha um professor que falava que é uma pessoa para cada membro. Então, tem que ser no mínimo 4 pessoas, cada um para segurar um braço, cada um para segurar uma perna, né? Quando o paciente está em surto, assim, eles perdem completamente a noção de força e tudo mais, né? Então, a gente nunca pode cuidar desses pacientes sozinhos, tá? Esse paciente tem uma menor sensibilidade social, então, por exemplo, ele pode tomar as coisas assim, bruscamente, por exemplo, ao invés de eu pedir, por exemplo, para a Ana me dar um gole de água, eu vou lá e tomo a garrafinha dela, sabe? Então, os pacientes têm esta menor sensibilidade social. E alguns comportamentos aparentemente impulsivos, incluindo tentativas de suicídio e homicídio, podem ocorrer em resposta a alucinações que comandam o paciente. Então, isso é bem importante, né? Às vezes o paciente, ele está em um quadro de alucinação e essas alucinações que comandam tudo o que ele faz. O comportamento violento é comum, então, entre os indivíduos com esquizofrenia não tratados. Então, como a adesão ao tratamento é baixa, daí a parte da violência às vezes é muito importante. Eu até, assim, tenho outra situação da farmácia para compartilhar com vocês, que a gente tinha... A mãe vinha comprar medicação para o filho. Morava ela e o filho. E assim, o filho batia nela, sabe? Batia e não tomava medicação. Aí ela começou a colocar um medicamento chamado Aldol no leite para ele, assim, para ela conseguir conviver com ele, porque o que ela ia fazer, né? Não tinha como se ela tirasse o menino de casa, daí o menino ia viver na rua, né? A mãe era a única coisa que o menino tinha, né? Ô, Dani, Então, mas ele ficava nesses surtos mesmo, te interrompendo, ele tinha esses surtos mesmo em tratamento? ele não, na verdade, ele não tomava medicação, porque como eles têm essa parte da perseguição, muitos acham que o medicamento é para matar eles. Entendi. Sabe? Muitos entendem que o médico é alguém que está indo contra eles,
sabe? Então, a parte da adesão ao tratamento, por exemplo, é uma situação de demência, né? Igual eu falei do meu familiar. Mas, gente, nada convence ele a ir ao médico, sabe? A família inteira sofre, ele sofre, é perigoso, porque daí ele tem alucinações até enquanto ele dirige, né? Enquanto ele dirige, ele tem alucinações, lida com máquinas agrícolas e ele não toma o medicamento. Tipo, não existe isso, não vai ao médico, então às vezes, sabe, é a única coisa que tem para fazer. Daí a mãe colocava a medicação no leite e aí conseguia estabilizar um pouco o humor dele, né, a parte dos... Os delírios de natureza persecutória, episódios anteriores de violência e déficits neurológicos são fatores de risco para o comportamento violento e impulsivo. Suicídio. O suicídio é a principal causa de morte prematura entre as pessoas com esquizofrenia. Tentativas de suicídios são cometidas por 20 a 50% dos pacientes, com taxas de longo prazo de suicídio estimadas entre 10 a 13%. Então, o que eu li, assim, do suicídio é que... Deixa eu só ver se eu não coloquei. Ah, não, aqui, ó. De acordo com o DSM-5, aproximadamente 5 a 6% dos pacientes com o transtorno morrem por suicídio. Mas é muito provável que esses números sejam subestimados. Com frequência, o suicídio na esquizofrenia parece ocorrer do nada, sem avisos prévios ou expressões verbais de intenção. Até também tenho situação para falar de familiar, tipo, em maio do ano passado, um primo meu se suicidou. E aí também, gente, foi assim, do nada. Não deu sinal, não deu nada, assim. À noite ele conversou com os irmãos dele para o que eles iriam preparar de almoço para o dia seguinte, tirou a carne do congelador para descongelar, para fazer o almoço e tudo mais, e aí, logo após aquilo, assim, 1 hora depois, assim, da janta deles, ele se suicidou. Então, é muito frequente essa parte, assim, do suicídio do nada, sabe? Que às vezes o paciente sofre também em algumas situações, ele sofre sozinho, né? Deixa eu fazer Sim, pode falar. um comentário. Tem muita gente, né, que fica surpresa, né, com esse fato de o suicídio acontecer assim do nada, né? Mas pelo que eu já estudei sobre, é muito comum mesmo que a maior parte dos suicídios não seja algo realmente racional, né? É uma ação por impulso, né? Que a pessoa Isso. não tem muitas vezes que a pessoa não planeja realmente, que ela vai nem cogita isso, mas tá né, numa via ali que ela não consegue sair de pensamento e por um impulso ela acaba cometendo, né? Então, por isso que o amparo, às vezes, quando a pessoa tem né, já tem essa propensão ou tem algo que dê um mínimo de sinal que a pessoa tem alguma coisa depressiva, a gente precisa agir antes que esses impulsos aconteçam, né? Mas é isso, esse do nada realmente é porque não é algo racional, a pessoa tá planejando, assim, ela fica uma semana, 2 dias antes planejando, isso pode realmente acontecer. E aí, o que a gente tem que lembrar também é que quando a gente estuda, geralmente, homens, tipo, eles são mais eficientes, né? Quando eles tentam o suicídio, geralmente eles conseguem, né? Mas assim, colega, eu entendo o que você falou, mas é bem difícil isso, ao mesmo tempo. Porque esse meu primo, ele simplesmente não demonstrava nada. Então, assim, nós temos histórico familiar, né, de esquizofrenia, até em parentes de primeiro grau, mas assim, ainda eu vejo assim como uma família muito conservadora, sabe? Essa situação de ir em psicólogo, de fazer terapia, de ir em psiquiatra,
existe muito preconceito contra isso, sabe? Então, eu Isso é um dos penso grandes que... problemas, né? Realmente, então, eu penso... em nenhum momento eu quis, claro, culpar a família, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Mas, assim, eu já sou partidário de todo mundo deveria fazer algum tipo de terapia, né? Isso. Porque eu acredito que Aham. todo mundo tem problemas a serem resolvidos, falar é algo que naturalmente as pessoas precisam e não, né, existem amigo ou família para isso, porque às vezes são assuntos que é muito importante que seja um profissional que não tenha correlação com a sua vida que vai ouvir, né? Então, às vezes você só consegue se abrir para profissionais, enfim. Eu acho que todo mundo mesmo, assim, sem exceção, deveria Uhum. experimentar fazer terapia em algum momento, porque realmente é algo muito importante, né, para o alívio Isso da saúde mesmo. mental, né? Então, acho que, quem sabe, a Aham. gente vai caminhando ao longo do tempo para isso, né? Aham. E isso é bem louco, assim, porque eu sempre fiz terapia, tipo, a vida inteira, assim, eu nunca tive problema em... Na verdade, eu sou de Libra, né? E Libra é o símbolo, é o signo do equilíbrio. Olha, Então, eu sempre... meu signo também. então eu sempre fui atrás do equilíbrio. Então, a minha vida inteira, assim, quando eu comecei a ganhar meu dinheirinho trabalhando, assim, eu já fui fazer terapias, né? E eu sofro preconceito na minha família por isso, assim, sinto claramente, assim, Isso é uma já... coisa que existe, né? Esse preconceito. Acho que a terapia é para quem não está bem, né? Mas não necessariamente, justamente para Não. as pessoas não adoecerem psicamente, né? Uhum. É claro que é uma, né? Aquele negócio, né? Às vezes remediar, né? Mas se você conseguir Uhum. precaver, né? No caso Uhum. eu acho que é essencial, assim. Isso, então por isso que eu dei bastante ênfase, sabe, gente, na parte do acolhimento ao paciente, porque eu acho que assim a gente tem que essa parte de preconceito, ela é muito forte ainda, inclusive na parte médica, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer a diferença, né? Principalmente a gente que tá na liga, assim, então, pra gente não emitir julgamentos e acolher os pacientes e avaliar as situações de forma mais racional possível para realmente conseguir auxiliar, né? Farmacoterapia. Então, os antipsicóticos, eles diminuem a expressão do sintoma psicótico e reduzem as taxas de recaída. Aproximadamente 70% de pacientes tratados com qualquer antipsicótico alcançam a remissão. Então, o tratamento é eficiente. Só que o problema, na maioria das vezes, é a adesão ao tratamento, né? Os medicamentos usados para tratar a esquizofrenia têm uma ampla variedade de propriedades farmacológicas, mas todos têm em comum a capacidade de antagonizar os receptores de dopamina pós-sinápticos no cérebro. Então, a classificação dos antipsicóticos: os típicos e os atípicos. Os típicos, eles foram os primeiros a serem utilizados. E aí, a partir deles, que foi aquela teoria da dopamina, né, que eu expliquei lá no começo. Então, os típicos são clorpromazina, levomepromazina, tioridazina, trifluoperazina, o haloperidol que era o medicamento que a mãezinha colocava no leite, né, do filho. E os atípicos, que daí então são antagonistas de serotonina e dopamina, que é a clozapina, olanzapina, risperidona, quetiapina e ziprasidona. São os nomes esquisitos, né, gente? Mas enfim, depois a gente só pesquisa, né, no Google, não precisa decorar, né? O importante é saber esse mecanismo de ação, né, da parte de ser antagonistas da serotonina e da dopamina, porque depois eu vou falar um pouco do transtorno esquizoafetivo, né? E o transtorno esquizoafetivo, ele tem um período de depressão. E aí existem os inibidores da recaptação da serotonina, que podem ser usados como antidepressivos. Só que se eles são inibidores da recaptação da serotonina, então eles vão deixar mais disponível a serotonina.
Então, eles podem piorar, se for um transtorno esquizoafetivo, eles podem piorar o quadro do que ajudar, né? Hospitalização. Mesmo com a medicação antipsicótica, a probabilidade de uma nova internação no período de 2 anos após a alta da primeira internação é de cerca de 40% a 60%. Então, há uma taxa bem alta, né, de retorno para internação. Pacientes com esquizofrenia ocupam aproximadamente 50% de todos os leitos de hospitais psiquiátricos e representam 16% de toda a população psiquiátrica que recebe algum tipo de tratamento. Então, assim, eu acho, assim, muito esquisito, né? Como é, digamos, é a doença mental, assim, mais prevalente, né? E a gente não tem uma definição dela, sabe? Não tem né, algo conclusivo sobre ela, né? Como ela é muito prevalente, sim, tinha que ter alguma coisa de que conseguisse acabar com ela, né? Ou realmente tratar ela. Daí nós vamos para os subtipos de esquizofrenia. São 5 os subtipos. Aí, o DSM-5, ele não usa mais esses subtipos, mas eles são listados no CID-10. E eu também achei importante a gente aprender sobre esses subtipos, mesmo que não tem no DSM-5. Então, o tipo paranoide. No tipo paranoide, o paciente ele tem um ou mais delírios ou alucinações auditivas frequentes. Classicamente, esse tipo é marcado sobretudo pela presença de delírios e perseguição ou grandeza, né? Então, o paciente acha que vai dominar o mundo, né? Então, esses pacientes costumam ter seu primeiro episódio em idade mais avançada do que aqueles com os tipos catatônico e desorganizado. E eles tendem a ser tensos, desconfiados, cautelosos, reservados e às vezes hostis ou agressivos. Mas também, às vezes, eles conseguem se comportar de forma adequada socialmente. E a inteligência, nas áreas que são invadidas pela psicose, tende a permanecer intacta. Então, essa paranoide, eu acho que é a mais fácil da gente gravar, assim, que a pessoa ela tem delírios e alucinações, né, principalmente uma mania de grandeza, assim, né, e é um paciente muito tipo, ele é reservado, cauteloso, tenso, né, mas ele consegue ainda ter um convívio social. E ele não tem essa parte da inteligência, que geralmente é bem prejudicada, ele não tem, isso fica intacto. Aí o tipo desorganizado, caracterizado por regressão acentuada para um comportamento primitivo, desinibido e desordenado e pela ausência de sintomas que satisfaçam os critérios para o tipo catatônico. O início desse subtipo costuma ser precoce, ocorrendo antes dos 25 anos de idade. Em geral, eles são ativos, mas de uma forma não construtiva, sem objetivo. Seu transtorno de pensamento é pronunciado e o contato com a realidade é pobre. Então, esse tipo desorganizado, depois eu vou sugerir um filme para vocês. Que aí é bem, o personagem principal é bem assim, ele acumula coisas e e o pensamento dele é completamente desorganizado. A aparência pessoal é desleixada, comportamento social e as respostas emocionais são inadequados, com frequência explodindo em risos e sem nenhuma razão aparente. Sorrisos e caretas incongruentes também são comuns nesses pacientes, cujo comportamento pode ser mais bem descrito como tolo ou insensato. Então, desorganizado, a gente lembra de tolo.
Aí o tipo catatônico. Sua característica clássica é um distúrbio acentuado da função motora, que pode envolver estupor, negativismo, rigidez, excitação ou posturas bizarras. Aí, por vezes, o paciente exibe alternância rápida entre extremos de excitação e de estupor. As características associadas incluem estereotipias, maneirismos e flexibilidade séria. O mutismo é praticamente comum, que é assim, quando a pessoa é tímida, né? Muito embotado. Durante a excitação catatônica, os pacientes necessitam de supervisão constante para impedir que machuquem a si mesmos ou outras pessoas. E pode ser necessário atendimento médico devido à desnutrição, exaustão, hiperpirexia ou autolesões. E o tipo indiferenciado. Gente, tem o tipo indiferenciado e o tipo residual. Eu não consegui, assim, diferenciar muito esses dois, tá? Então, não sei mesmo. Aí, o tipo indiferenciado é aquela esquizofrenia que não pode ser enquadrada em nenhum dos subtipos com tanta facilidade. Daí, eles são indiferenciados. Mas aí tem a residual, que ela é a ausência de um conjunto completo de sintomas ativos ou de sintomas suficientes para satisfazer o diagnóstico de outro tipo de esquizofrenia. O paciente tem embotamento emocional, retraimento social, comportamento excêntrico, pensamento ilógico e frouxidão leve das associações. E aí, quando ocorrem delírios e alucinações, delírios ou alucinações não são proeminentes nem acompanhados de reações afetivas significativas. Aí os filmes. Ai, gente, esses filmes são ótimos, tá? Tem o filme Nise, que é do Coração à Loucura. Não sei se alguém já assistiu, com a Glória Pires. Eu acho ele maravilhoso. É sobre uma médica que ela é bem pioneira no tratamento e ela faz uma abordagem completamente diferente dos pacientes internados. E o filme Solista, que eu falei para vocês, que o solista é esse personagem e ele mostra bem quando ele começou a desenvolver os sintomas. E foi quando ele estava na escola de música. Né? E achei fantástico a forma como, até mesmo quem dubla, assim, porque a fala dele é muito, tipo, a fala dele é muito doida, assim. Né? E achei como alguém consegue dublar isso, meu Deus. E Uma Mente Brilhante é um filme mais antigo, mas que eu gosto muito também, que ele tem 3 pessoas que perseguem ele a vida inteira, assim. E aí, quando ele consegue começar a fazer o tratamento, tipo, ele tá sempre vendo aquelas pessoas, mas ele meio que consegue ignorar elas. E Caçador de Mentes é uma série do Netflix. Na verdade, ela não é inteiramente, não é voltada assim para esquizofrenia, mas eles são 2 policiais que começam a estudar a questão dos psicopatas, né? De como é o padrão, se tem um padrão assim nos assassinatos. Acho ela muito interessante também. Bem, Dani, e aí Oi? Só rapidinho, é tão interessante esses filmes aí, desses mais antigos, esse A Mente Brilhante, que você citou aí, é tão interessante que o personagem, ele tem um transtorno esquizofrênico sério, né, desde a época da faculdade, mas mesmo assim ele consegue lidar com isso a ponto de conseguir seguir sua vida profissional e ele ganha um prêmio Nobel de Economia, como uma das teorias que ele desenvolveu já com a doença. Então, esse John Nash, para mim, é um cara sensacional, porque lidar com a esquizofrenia é algo muito difícil. Para o paciente, né? A imagem que eu lembro, assim, é de ele chegando na universidade, assim, todo
com os livros, assim, no peito, né? E olhando, Sim. assim, aquelas 3 pessoas que perseguiam ele no lado, assim. Que Não, delas tanto que estavam... quando a gente começa a viajar agora, mas rapidinho, quando ele vai receber o prêmio Nobel, as 3 pessoas que estavam com ele desde a faculdade, tanto que a menina dos 10 anos, a menina nunca cresce, passa uns 20 anos, a menina tá do mesmo tamanho. Eles estão sentados, assim, isso o John Nash deu entrevista falando que ele viu isso. Ele tá lá recebendo o prêmio Nobel, os 3 sentadinhos no palco olhando para ele, tipo, parabenizando ele, sabe? Então ele conseguiu realmente lidar com as alucinações. Não, é fantástico, fantástico, realmente. E daí, do transtorno esquizoafetivo, gente, eu só vou falar um pouquinho assim, porque eu acho que fica muito longo, né? Ó, olha só, já tem 1h30 de aula praticamente. Então, o transtorno esquizoafetivo, ele não tem uma conclusão se ele é uma esquizofrenia associada a uma depressão, ou se ele é uma depressão associada à esquizofrenia, ou se ele é as duas coisas, né? Então, a prevalência dele também é em 1% da população. O principal tratamento dele são os estabilizadores de humor, como, por exemplo, o lítio. E aí tem que tomar cuidado com aquela questão que eu falei para vocês, que não usar os inibidores da recaptação da serotonina, né? Que o paciente ele vai ter episódios de depressão muito fortes e também alucinações, né? E delírios. Então, também é um quadro bem, bem grave, assim. E não tem a causa mesmo definida. E aí também a gente precisa cuidar que o paciente não pode ter, para o diagnóstico, ele não pode ter nenhum tumor, nenhuma outra patologia associada, ou estar sobre o efeito de alguma substância psicoativa. E é isso, ó, as minhas referências, o compêndio de psiquiatria, o site da Sociedade Brasileira de Psicanálise, e usei o livro da Medicel também, de psiquiatria e geriatria. É isso, gente. Muito obrigada. Excelente.